Manos e manas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez vamos nós aqui, é o vosso mano Gica Tetembua, na senda dos vídeos sobre 27 de maio. Vamos nós, ontem foi o vídeo número 10 e hoje vamos fazer o vídeo, o 11º. Portanto, ao contrário daquilo que foi a posição, que nós questionamos a posição de Cuba, também um outro grande amigo de Angola é a Rússia. Portanto, vimos os discursos de Agostinho Neto quando discursava perante a tal Assembleia do Povo na independência. Agostinho Neto falava sempre com um olhar sereno de Lenin. Lenin, depois da Revolução do Alexandre II, Lenin foi o primeiro presidente da Rússia que fizeram a Revolução de 1917. E depois então seguiu vários presidentes. Seguiu-se Khrushchev, Brezhnev, seguiu-se também o Mikhail Gorbachev, que desde 1989 de 1990, se eu não estou errado. Então esses foram os homens da Rússia. E Angola, ou o MPLA, como parte do internacionalismo e como membro do comunismo, a Rússia também apoiou muito Angola. Até agora nós em Angola temos médicos russos. Nós temos jovens angolanos que vão estudar na Rússia. Existe, tal e qual como os cubanos, existe também ligação sanguínea entre angolanos e cubanos. Isso aqui tem aí uma matéria do Master Angola Vunge, que esteve em São Petersburgo e sobretudo na Universidade Patrício Lumumba, uma matéria relevante sobre isso. Mas, no entretanto, falar do 27 de maio, questionar sobre os acontecimentos do 27 de maio, ao contrário daquilo que é Cuba, que tem muito escrito sobre os acontecimentos do 27 de maio, que as pessoas falam abertamente, os russos não se fala nada ou quase nada sobre o 27 de maio. A fotografia do Nito Alves encontra-se num museu dos amigos, irmãos, camaradas, e essa visita de Nito Alves à Rússia, a dada altura, é que provocou certos ciúmes. José Malhares, outro ex-preso, era universitário, né? Foi preso também no 27 de maio, quando tinha 22 anos. Escreveu o seu livro, O Golpe, Nito Alves e outros momentos da história de Angola, vistos do Kremlin. Este livro é um livro que está disponível, é um livro de José Malhares, é uma boa dissertação, sobretudo naquilo que concerne ao 27 de maio. Portanto, os russos estiveram presentes em Angola, os russos são também um dos amigos comunistas dos angolanos. E quando se fala do 27 de maio, daquilo que eu pude ler, Ico Carreira, a dada altura, diz que um grupo, e este livro de Ico Carreira é o plano estratégico do Dr. Antônio Agostinho Neto, em que Ico Carreira desmente e fala muita coisa má sobre a pessoa do chefe dele, o Agostinho Neto. Ico Carreira, lembrar aqui, foi o primeiro ministro da Defesa. Depois, então, assim que nós tivemos a independência, o primeiro-ministro da Defesa de Angola foi Ico Carreira. Ico Carreira também faz parte de uma daquelas pessoas também que fez parte do grupo dos que matou o outro grupo de Nito Alves no 27 de maio. E, no entanto, Ico Carreira diz que 2 russos alugaram uma casa nos bairros suburbanos de Luanda e que estavam a fornecer informação ao grupo de Nito Alves. É o pouco que se diz, mas o que queremos dizer é que esta situação do 27 de maio leva a uma autocensura muito profunda e que sentimos o peso da autocensura no silêncio dos russos. Os russos não falam nada, não escrevem. José Malheres tentou entrar em contato, mas não. E quando as pessoas que escrevem sobre o 27 de maio, muitas dessas pessoas que escrevem sobre o 27 de maio desafiam o regime atual da Angola a virem desmentir
a virem dizer que o que está escrito não é verdade, a se pronunciarem abertamente, publicamente. Não. Ouvimos pronunciamentos, mas os pronunciamentos que nós ouvimos é sobre o livro de Fernando Pacheco, O Perfil de um Ditador. Prontos. Que as pessoas não gostaram, mas quanto relacionado ao 27 de maio, não vimos. E José Malheres também dá aqui um dado do 27 de maio. Ele aponta para 20 a 30 mil pessoas que foram mortas, porque ele conversou com muitos daqueles que nós chamamos os verdugos, daqueles que mataram os outros no 27 de maio. Então, sendo assim, perante esse silêncio profundo dos russos, e os russos deram muito apoio em Angola, eu me lembro que uma das razões que fez também com que Fidel de Castro, durante esse tempo, apoiasse um país do internacionalismo, um país comunista, foi porque durante os confrontos da Guerra Fria entre Cuba e os Estados Unidos da América, Nikita Khrushchev, o presidente da Rússia, que depois de Stalin, Nikita Khrushchev ajudou muito Cuba. E Cuba não tinha dinheiro para pagar, porque os cigarros cubanos e o açúcar não eram suficientes. Então, Fidel de Castro foi bem acomodado, foi bem recebido nessas hostes do internacionalismo, do comunismo, fez tudo. E Fidel de Castro ficou com essa responsabilidade de também um dia fazer algo para ajudar. E quando chegou na hora que se necessitava, Fidel de Castro enviou a sua tropa de elite para Angola no verão de 1975. Prontos, ali foi a prestação dos cubanos. Os soviéticos nunca queriam intervir diretamente, militarmente em Angola, mas também muito se escreve sobre o distanciamento da Rússia, dos russos e do MPLA. E no meio disso tudo, nessa data do 27 de maio, a grande questão é, será que também o silêncio da Rússia omite toda aquela verdade de que os russos não ficaram contentes por causa da situação do 27 de maio? Ou será que temos que acreditar também o que se diz que o Agostinho Neto próprio foi na Rússia e atacou os russos e perguntou-lhes que vocês estão a apoiar uma parte do MPLA para que haja um golpe de Estado? Será que os russos eram uma faca de dois gumes? Ou será que os russos viram em Manuel Nito Alves como um líder genuíno africano, conforme diz aqui, conforme viram Nito Alves, conforme viam Patrício Lumbumba, Leopoldo Sedar Senghor, e não viram isso em Dr. Antônio Agostinho Neto? Portanto, essas são as situações em que nós, Juventude Angolana, estamos a perguntar. Afinal de contas, quem pode nos dizer isso tudo são os nossos cotas, os nossos mais velhos, que podem nos dizer sobre a verdade. Por que do silêncio dos russos sobre o 27 de maio, quando os russos estavam envolvidos diretamente em muito e em quase tudo que se fazia em Angola? Este é Gica Tetembwa. Portanto, domingo não vamos ter o vídeo direito, mas domingos não vamos ter estes vídeos sobre o 27 de maio. Vamos ter o vídeo direito em recado, uma mensagem a J-Law 0.7 e entretanto esse vídeo voltará então com o número 12º já a partir da segunda-feira da próxima semana. Bom fim de semana. Esta música que está aí no fundo é um folclórico russo, que era importante que se trocasse esse folclórico para ficarmos mais ou menos familiarizados e para entrarmos no tempo e no espaço em que estávamos a viver. Portanto, deixo como referência para as pessoas irem ler mais profundamente este livro de José Malheres, que está available, que é em português, que está disponível, que é em português e que é um bom livro para saberem mais sobre a história daquilo que aconteceu do 27 de maio e sobretudo a posição dos russos, sobre esse silêncio que os russos carregam. Temos aqui Moscovo em movimento. É um livro também que fala muito sobre os estudantes angolanos na Rússia, sobre o que aconteceu, o que eles vivem, como é que eles veem isso. Temos um outro livro
União Soviética e os políticos. Praticamente Richard Sakwa tenta demonstrar nesse livro como é que começou então a formação de Rússia num contexto histórico. E a dada altura, nesse contexto histórico, fala-se da Rússia a ir ajudar Angola. Portanto, eu, vosso mano Gica Tetemba, saudações, bom fim de semana, conto com vocês no domingo e até então, aquele abraço.